O que não pode curar o passado? Capítulo 4. O tempo. Conta-se que numa selva estava havendo um grande alvoroço. Um tatu havia cometido um crime terrível e estaria sendo julgado por isso. Grande era a sua ansiedade. O tatu rapidamente correu atrás do melhor advogado conhecido em toda a selva, que era um belo e esperto macaquinho. Chegou o dia do julgamento e logo o juiz Leão assumiu seu posto, ordenou que entrasse o réu e que se assentasse no lugar devido. O tatu não parava de roer as unhas. Logo várias acusações começaram a ser feitas contra o tatu. Seus crimes eram mesmo terríveis e inequívocos. Sua condenação parecia certa. O macaquinho, tentando de todos os modos defender o seu cliente, foi gradativamente perdendo as esperanças. Quando o juiz Leão se deu por satisfeito, após ouvir as testemunhas de defesa e acusação, demonstrou em seu olhar sua intenção de condenar o tatu, e não só isso, todos os que estavam presentes perceberam que não havia mais jeito, o réu seria implacavelmente condenado. "Ajude-me, pense em alguma coisa", suplicava-lhe o tatu. Então o macaquinho começou a pensar no que fazer. De repente, de relance, lhe veio um pensamento. Seria a solução. O macaco levantou-se, dirigiu-se ao juiz Leão e a todos os presentes e lhes disse: "É certo que após ouvir todas as declarações aqui feitas, não tenho alternativa se não concordar com todos os acusadores deste tatu." "Você está louco? O que está acontecendo?" exclamou o tatu, assustado com a atitude de seu advogado. "É isso mesmo", reafirmou o macaquinho. "Eu não quero mais defender esse tatu, ele não presta mesmo, precisa ser condenado por tudo o que fez." Nesse ponto do discurso, o tatu já havia perdido todas as esperanças. O macaquinho prosseguiu em seu discurso dizendo: "Senhores, estou tão indignado, assim como vocês, com esse tatu, que quero propor uma pena ainda mais terrível para ele do que uma simples decapitação." Era o que estava sendo cogitado como aplicação da pena de morte ao tatu. Pois, caso ele morra decapitado, sua morte será rápida e indolor, e isso seria injusto. Proponho que o tatu seja morto vagarosamente. Já aqui, o tatu não podia conter as lágrimas de desespero e a sua grande angústia. "Proponho", disse o macaquinho, "que o meu cliente seja enterrado vivo. Cavemos um buraco e o joguemos lá. Assim, de um modo vagaroso e terrível, ele irá ao encontro da sua morte com todo o sofrimento possível. Morrerá asfixiado." Todos se puseram de pé e aplaudiram o macaquinho por tão brilhante ideia. O juiz Leão bateu o martelo e disse: "Aprovado. O tatu será morto desse modo e, assim, finalmente a terra ficará livre desse malfeitor." E foi o que fizeram. Cavaram um grande buraco e jogaram o tatu lá, vivinho. Mas o que eles não sabiam era que tatu vive debaixo da terra e que assim ele cavou, cavou, cavou e saiu lá na frente, para mais uma vez perturbar as pessoas. Essa ilustração pode parecer engraçada, mas isso é exatamente o que ocorre com os nossos problemas quando ainda não estão resolvidos ou quando estão enterrados. Aparentemente desaparecem, mas, quando menos imaginamos, reaparece com uma força destruidora. É comum nossos traumas da infância e de outras faixas etárias reaparecerem em situações especiais da nossa vida. Quando nos vemos na possibilidade de um casamento, de ter um filho ou no momento de uma entrevista para emprego. Eles ressurgem de modo geral quando precisamos assumir certas responsabilidades da vida adulta. Desse modo, nos vemos como que de mãos e pés atados diante da vida. O fato é que muitos dos nossos tatus foram enterrados vivos, quando deveriam ter sido decapitados. Nosso personagem José, a essa altura da sua história, estava distante da sua família havia 22 anos. Saiu de casa com 17 e agora, com 39 anos,
Não se dava conta dos reflexos de seus traumas do passado não resolvido em sua vida. Tenho visto casamentos destruídos por problemas não resolvidos desde o namoro. Há pais que feriram os filhos e nunca se consertaram com eles, e hoje são vítimas dos maus tratos ou da frieza deles. Eu poderia citar muitos desses tatus que foram enterrados e que mais tarde reapareceram com força avassaladora, bagunçando muita coisa na vida de muitos. Assim, é preciso concluir que o tempo não pode curar o nosso passado, nem resolver questões ainda não trabalhadas. À distância. Já vi alguns dizerem: vou me mudar de casa ou de bairro, assim meus problemas estarão resolvidos. É verdade que deslocar-se geograficamente do lugar da dor pode, por algum tempo, ajudar ou amenizar as coisas, dando-nos até uma trégua para respirarmos. Mas curar, não. Esquecemos-nos de que, quando saímos de um lugar para o outro, levamos conosco nós mesmos. Não chegamos a esse destino vazios ou despidos de dificuldades. Pelo contrário, chegamos com um caminhão de mudança abarrotado de problemas diversos. A restauração, então, virá pelo confronto por meio do enfrentamento do problema. M. Scott Peck diz: a doença emocional está em evitar a realidade a qualquer custo. Saúde mental é aceitar a realidade a qualquer custo, mas é verdade que o enfrentamento dói e por isso tentamos fugir errantes pelo mundo afora. José estava no Egito, sua família em Canaã. Embora estivessem em países diferentes e em localidades distantes, isso não resolveu as questões pendentes entre eles. Mais adiante veremos Deus trazer novamente os irmãos ao Egito para que, em contato com o irmão ferido, resolvam o problema e sejam curados. A espiritualidade. Tenho visto muitas pessoas que se escondem por trás da sua espiritualidade. Alguns falam em línguas estranhas, profetizam, discernem espíritos e outras coisas mais. Imaginam que essas habilidades que Deus lhes deu são a garantia da sua cura emocional. Pensam que psicologicamente são pessoas saudáveis e tratadas por Deus. Isso pode ser verdade em alguns casos, mas também pode ser um grande equívoco. Veja que José era um homem cheio de Deus. Já ainda moço, o Senhor compartilhava com ele sonhos proféticos, Gênesis 37, 5, 9. Posteriormente recebeu o dom de interpretar sonhos, Gênesis 40 e 50, onde o vemos decifrar os sonhos de 2 oficiais do Egito e, mais adiante, do próprio faraó. E a Bíblia ainda diz: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Capítulo 39, 2. Essa prosperidade ele alcançou quando estava na casa de Potifar, na condição de servo e depois como mordomo. Um belo texto ainda é quando ele interpretou o sonho de Faraó. Esse não se conteve de assombro e declarou: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Gênesis 41, 38, 39. Até mesmo o maioral em todo o Egito admitiu que José era um homem segundo o coração de Deus. Creio que eu e você também concordamos a esse respeito, mas o nosso problema é que muitas vezes tomamos uma situação que se dá numa esfera do homem e a projetamos para uma outra. Como José era um homem espiritualmente falando cheio da graça divina, supomos que a sua alma estava totalmente em ordem. É assim que interpretamos muitos casos na igreja. Basta que alguém fale em línguas, tenha uma excelente capacidade para pregar ou ensinar a palavra, pronto, já concluímos que essa pessoa deve estar muito bem em sua alma, em seu caráter. É aqui que podemos cometer um sério equívoco. Nós nos deixamos levar apenas pela aparência.
Como vimos, José era um homem cheio de feridas na alma. Chegou até a espiritualizar o seu problema, dizendo que Deus o havia feito esquecer-se do seu sofrimento, quando Deus não havia intervido ainda em sua condição emocional. A história de José nos dá a prova de que é possível ser cheio do Espírito de Deus e ainda assim estar cheio de problemas no coração, cheio de relacionamentos partidos, cheio de mágoa não perdoada e de sentimentos doloridos ainda não expressos. Não podemos nos escudar em nossa fé ou espiritualidade, do contrário, cultivaremos uma vida espiritual hipócrita, pobre, escondendo muito lixo por baixo dos tapetes das aparências. O esquecimento. Este foi mais um grave erro de José, quando confundiu esquecimento com cura da alma. Não adianta enterrarmos os problemas, pois, como vimos mais adiante, eles reaparecerão com muito mais força. Parece que o ativismo de José contribuiu para que a sua atenção fosse desviada das dificuldades. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal como areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Gênesis 41, 49. Também diz o texto que José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. Gênesis 42, 6. Ele devia estar por demais ocupado para pensar na sua família, nos irmãos, pais, etc. O seu esquecimento lhe dava a impressão de que tudo estava resolvido, quando na realidade não estava. Muitas são as pessoas que estão sofrendo terrivelmente e não sabem por quê. Alguns até relutam em não buscar o motivo do seu sofrimento e tentam ao máximo enterrar as possíveis causas. Muitas vezes, lá adiante, essas lembranças enterradas aparecem disfarçadas numa depressão, medo, pânico, angústia, dor, desejo de morrer ou até mesmo por meio de uma enfermidade física. O Dr. Fábio Damasceno fala de modo muito interessante. Ele ilustra o que estou abordando dizendo que, por vezes, nos assemelhamos a uma criança que caiu no chão e ralou profundamente o joelho. É óbvio que essa criança começa a chorar e imediatamente chama pela mãe ou pelo pai, pedindo socorro. Assim que um deles chega e quer ajudá-la, procurando ver a profundidade do machucado e lavá-lo, querendo aplicar algum medicamento, a criança diz: "Não toque aí, por favor, dói muito, não jogue água, remédio não, vai arder." Vemos aqui o paradoxo, ou seja, um comportamento contraditório, pois ao mesmo tempo em que pede ajuda, a pessoa também resiste. Assim, com base nesse exemplo, podemos chegar à seguinte conclusão: o que eu mais preciso é ser curado, mas o que menos quero é tocar no assunto. Você quer ver uma coisa? Num culto de domingo à noite, pergunte aos irmãos, até aos visitantes, quantos querem ser curados dos males emocionais que lhes afligem? Depressão, culpa, medo, dor, pânico, angústia, etc. Você verá que todos dirão unissonos: "Amém, eu quero, eu preciso." Agora torne a perguntar: mas quantos estão dispostos a falar do que está por trás dessa depressão desde quando ela surgiu? Ou dizer-nos de suas perdas mais sentidas? Comentar sobre suas decepções, mágoas profundas, seus pecados inconfessos e assim por diante? Veremos que o amém não será tão forte. Nem todos estão dispostos. É interessante que vemos nos evangelhos Jesus perguntando aos doentes se queriam ou não ser curados. Ao paralítico que estava junto ao tanque de Betesda, já nessa situação, havia 38 anos, Jesus perguntou: "Queres ser curado?" João 5,6. Ao cego de Jericó, que clamava a ele em alta voz, Jesus também inquiriu: "Que queres que eu te faça?" Lucas 18:41. Causa-me admiração saber que Jesus já conhecia de antemão o anseio e a necessidade dessas pessoas. Mas, mesmo assim, ele fazia questão de perguntar: "Você quer mesmo ser curado? É isso mesmo?
Diga-me, em que área quer ser curado? Pode nomear a sua doença? Creio que tais questionamentos levavam os doentes a pensar em suas mazelas e se de fato estavam dispostos a trilhar o caminho da cura, com todas as suas responsabilidades. É também fundamental compartilhar verbalmente as necessidades de cura, e isso Jesus incentivou os que o procuravam e assim fazerem. Não sei se você já parou para refletir sobre o que vou dizer, mas nossas doenças podem nos trazer um ganho secundário. Quem é cego ou paralítico pode passar o resto da vida sobrevivendo de esmolas, pois se vê incapacitado para o trabalho. Mas ser curado desses flagelos implica não ter mais qualquer motivo para viver na mendicância. Agora será necessário suar o rosto, ou seja, trabalhar, casar-se, enfrentar uma entrevista de emprego, relacionar-se, etc., e assim assumir as responsabilidades de um homem saudável. Do ponto de vista psicológico, nós também podemos ter ganhos secundários. Por exemplo, uma pessoa depressiva pode isolar-se da vida e assim isentar-se de resolver seus problemas e dificuldades. Um indivíduo complexado pode passar o resto da vida dependendo de elogios dos outros, nutrindo assim cronicamente o pecado da manipulação. Quando alguém diz: "Como sou feia, meu cabelo não está bom, minha roupa não é bonita", desejando ocultamente que o outro diga o contrário: "Não, você é bela, seu cabelo está ótimo, sua roupa é bonita". Isso é um comportamento de manipulação e creio que também é pecado. Em alguns casos, tenho visto pessoas nutrirem essa atitude manipuladora desde que se entendem por gente e não quererem abrir mão disso facilmente. Assim podemos concluir que ser curado, tanto no corpo como na alma ou até no espírito, implica em assumir que temos um problema e que estamos dispostos a enfrentá-lo, confessá-lo, mesmo que doa, e receber a cura, assumindo as responsabilidades de um ser humano saudável. Por isso, Jesus também nos pergunta: você quer ser curado? Você pode me dizer qual é o seu problema?